Muito boa noite, empresários. Tudo bem com vocês? Rô por aqui. Ótima noite, ótima quinta-feira para vocês. Hoje estamos aqui com a nossa live semanal e hoje eu vou falar para vocês como cobrar pelo meu serviço, né? Como você pode cobrar pelo teu serviço. Então, se você é prestador de serviço, fica aqui até o final que tem muita dica bacana para você. E se você não é um prestador de serviço, compartilhe com uma empreendedora, com um empreendedor que vende serviço. Eu já vou te convidar para acionar esse aviãozinho aqui e chamar a maioria das pessoas para que participem conosco desse momento tão bacana que é a nossa live semanal. Bora lá convidar nossos amigos empreendedores, principalmente aqueles que trabalham com serviço. Hoje essa live é feita principalmente pensando em você. Foi elaborado com muito carinho, foi muito pensado e é um tema que sempre chega como dúvida para mim. Como eu cobro pelo meu serviço, como que eu calculo a minha hora, o que eu preciso colocar na prestação de serviço para que ele seja rentável, para que o meu preço seja justo. Como não fazer com que o cliente ache o nosso serviço caro? Qual é essa relação de valores, de preço? Tudo isso eu vou contar para você aqui. Então fica ligadinha até o final, porque tem muito conteúdo hoje por aqui. Colocar preço na nossa prestação de serviços é um desafio de praticamente 100%. Por que 100%? Porque mesmo quando a gente sabe fazer o cálculo, dá aquele medo, aquela insegurança, aquela angústia de saber se a gente deve, cobrar aquele valor pelo serviço que a gente presta. Como assim, Rose? Nós temos muita dificuldade em colocar preço em nós mesmas, em nós mesmos. Dizer o quanto vale a minha hora de trabalho. Quando a gente começa a empreender, principalmente na área de serviço, essa é a primeira dúvida: que preço eu vou cobrar? Quando você vende produto, é um pouco mais simples, porque você tem a base do custo do produto, da mercadoria, você tem ali algumas bases, não muito sólidas, que é o famoso multiplica por 2,2, multiplica por 120, né, por cento, 100%, mas você mesmo assim ali ainda tem uma base, e na prestação de serviço isso não existe. Você dá o seu preço. Você vai buscar algumas referências no mercado de quanto você deve cobrar, mas o preço final é seu, a decisão é sua, de acordo com o teu público, de acordo com quem você quer atender. Isso faz toda a diferença na hora de colocar preço no seu serviço. Então, o primeiro passo é você entender para quem você está prestando o seu serviço. Mas mesmo assim é muito difícil. Por que vem essa dificuldade? Porque a gente tem tanta dificuldade de se valorizar, de colocar o preço em nós mesmos. Bem, eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu não canso de falar sobre isso. Nós temos dificuldade de colocar preço no nosso serviço porque nós não somos ensinados a colocar preço em nós mesmos. Sim, nós somos acostumados que os outros ponham preço em nós. Outras pessoas coloquem preço no nosso serviço. Outras pessoas digam quanto a gente deve ganhar. Isso vem de onde? Isso vem da CLT. A maioria de nós que empreende já veio da CLT. Raros os casos onde o pai já era um comerciante, a mãe já era comerciante, de repente, ou um advogado, um médico, e você foi seguindo os mesmos passos que os seus pais, que empreendiam já, ou avós, alguém da sua família muito próximo. Mas quando você não tem essa referência dentro da sua casa, você é doutrinado a ter um emprego CLT
e se aposentar nesse lugar depois de 30 e poucos anos de serviço prestado. Rose, isso é ruim? Não é ruim. Se você é feliz, está tudo certo. Só que muitas vezes você decide empreender, decide ter um negócio seu. E aí vem aquela dúvida: quanto cobrar? Quanto eu valho como profissional? Qual é o meu preço? Qual é o meu valor? E aí vem aquele medo, vem a insegurança, vem as crenças limitantes. Ai, mas eu vou pôr preço em mim, né? E coisa e tal. E a gente sempre vê tantas pessoas falando que não se deve colocar preço no serviço dos outros, sim. Mas na CLT é isso que acontece e a gente traz essa crença entranhada na alma da gente. Como, Rose? Toda vez que você vai procurar um emprego, você ia ou você lia, né, via um anúncio na internet, há muitos anos ainda, quando se colocavam anúncios nos jornais, você via o cargo, né, a descrição do cargo, vinha às vezes salário, às vezes vinha benefícios, e no muito você ia até a empresa, né, para deixar o seu currículo, já fazer o processo de seleção, e ali você era informado de quanto eles iam pagar por mês, quais os benefícios estão incluídos, e ali você já dizia se aceitava ou não. Então, assim, era te ofertado um preço. Olha, nós vamos te pagar tanto para você trabalhar no serviço tal de, né, tais dias da semana, de tal a tal hora. Tá bom para você? Tá bom. Você assina o contrato, eles assinam a sua carteira e tá tudo certo. Todo fim de mês, toda data combinada, cai o salário na sua conta, você faz o que precisa ser feito e tá tudo bem. Só que quando você decide ter o seu negócio, você precisa aprender a colocar teu preço, se conectar com o seu alto valor. E é aí que vem a quebra dos padrões, porque você precisa romper com esse padrão da CLT e olhar para você, quanto eu valho? Porque a gente vai se colocando preço pelo que a gente estuda, pelo que a gente vai vendo que aqui tem empresa que paga. Ah, eu já cheguei até aqui, estudei isso, nossa, a empresa paga tantos R$ 1.000 por mês. Nossa, eu quero um salário desse. Mas você pensar dentro de você o quanto você realmente quer, normalmente você não faz isso, a gente não faz isso. Então, o primeiro ponto é você romper com esse padrão. Olhar para dentro de você, o que eu tenho de melhor para oferecer para o mercado? Quais são os meus diferenciais? Quem é o público para o qual eu vou atender? E a partir daí, começar a observar e pesquisar a média mesmo cobrada de mercado. Não é ruim você se basear na média de mercado para você começar o seu negócio. Você começar a se conectar, começar a se colocar preço. De repente você vai ver um determinado preço e falar, nossa, mas o meu serviço vale mais do que isso. E é hora de você começar a mostrar o quanto você vale. Então você rompe com esse padrão que você vem aí de tanto tempo e começa a criar, a se abrir para as oportunidades que você tem. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Você olhar para o seu próprio valor, você definir o seu próprio valor. Sempre com os pés no chão, também de olho no mercado. Por quê? Porque você não pode sair, né, jogando qualquer preço. Você precisa ter uma base. E como você, como prestador de serviço, para colocar o preço da sua hora, você precisa ter o seu prolabore pré-estabelecido, que é o seu salário. E para você estabelecer esse valor mensal que você quer receber da sua empresa, você pode se basear nas suas despesas pessoais, no seu desejo de receber naquele momento. Ah, Rosi, eu gostaria de ganhar 50 mil, mas a minha empresa não pode pagar 50 mil. Eu devo colocar 50 mil? De momento, não. Coloca 5, coloca 10. Para quê? Para que o preço da sua hora não fique tão fora do mercado. Seja sensata, seja sensato em olhar para o seu negócio e saber o quanto ele pode te pagar hoje. Também para você ter ali a sua base. E você definir no seu preço, né? Ah, como eu vou cobrar meu serviço? Eu preciso, a partir do momento que eu tenho o meu salário pré-estabelecido, eu preciso saber
quantos dias do mês eu vou trabalhar, se eu vou atender segunda a sexta, de segunda a quinta, de segunda a sábado, e quantas horas do dia eu vou me dedicar. 6 horas, 8 horas, 10 horas. Para quê? Para que você faça o alinhamento e chegue ao preço da hora que você deve cobrar. Chegando o preço da hora, aí você vai começar a calcular o preço do seu serviço dentro dos custos variáveis. Quanto tempo você leva do processo de entrega do seu serviço? 3, 4, 5, 10 horas, 20 horas, se for aí uma mentoria, uma consultoria, um treinamento de repente? Aí você começa a enxergar o quanto você deve cobrar. O que mais você precisa para entregar esse serviço? Você vai pessoalmente? Trabalha online? Você se você está online, manda de repente algum material para o seu cliente, algum produto que ele precisa utilizar durante a execução do serviço. Você vai presencial, leva algum material, algum mimo para o seu cliente, né? E eu falo muito dos coaches, eu vejo os coaches sempre presenteando os seus coaches. Esses mimos têm e devem estar no preço de venda. Para quê? Para que você possa ter esse respaldo na hora de fazer esse mimo para o seu cliente. Não é errado mimar o cliente até certo ponto, mas esse mimo não pode quebrar o seu negócio. Eu sempre digo isso para as minhas alunas, eu sempre digo isso para as minhas clientes. O seu mimo não pode quebrar o seu negócio. Às vezes você quer tanto agradar que você perde a noção, né, do quanto você pode, até onde você pode ir. Então você precisa ter um limite estabelecido aí também. Aí vai ver transporte, vai ver alimentação, material, toda essa estrutura para que você possa cobrar o justo do seu cliente. Claro, isso eu estou falando já de custo variável. Depois vem a despesa fixa, né, que vem pelo percentual de despesa fixa para você adicionar no seu negócio. E tem um ponto muito importante também. Se você vende serviço no cartão de crédito, parcelado no cartão, através de links de pagamento, cuidado com as taxas. Hoje em dia tem uma infinidade de máquinas de cartão, com todas as taxas possíveis, tanto no prazo normal quanto no antecipado, e você precisa se atentar qual é o regime que você está. Rosa, eu não tenho fluxo de caixa, então eu preciso vender no antecipado, tá tudo bem também, desde que essa taxa esteja inserida no seu preço de venda. Tá tudo certo. Rose, como é que eu sei que o meu serviço está com o preço certo hoje? Primeiro, quando você começar a definir o seu preço, né, o preço da sua hora, e fizer a estrutura de custo variável, você já vai poder fazer análise do seu preço de venda. E é isso que eu trago no curso Venda Certo, que estou aqui apresentando para você, né, que eu vou apresentar para você a partir de agora, que é um treinamento curto. Você vai fazer aí em 1 hora, 2 horas no máximo, dependendo do seu tempo. Oi, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. E você vai poder, além de fazer todo esse cálculo de hora, poder saber se o teu preço está certo. Através do quê? Através da margem de contribuição. Lá você vai ter os ensinamentos e as planilhas passo a passo para você seguir. Como você calcula a sua hora, como você calcula, se você utiliza o seu carro, quanto você precisa de combustível para ir da sua casa até o cliente, do seu escritório até o cliente, ida e volta, quanto você vai gastar para você fazer essa estrutura de custo variável também. Quais são os custos variáveis que estão ali na sua prestação de serviço? Lá eu listo alguns com exemplo prático, né? Colocando a quantidade de horas, colocando combustível, alimentação, taxa de máquina de cartão, toda a estrutura base para uma prestação de serviço.
E também o cálculo da margem de contribuição. Tem uma planilha completinha, super simples, para você fazer isso todos os dias. Ali você vai fazer o cálculo da margem de contribuição, que é saber do 100% do seu preço de venda, quanto sobra para ajudar, para poder pagar as despesas fixas. E a partir dessa margem, saber o quantos serviços você precisa vender para começar a ter lucro. Porque talvez o seu preço não esteja tão baixo que você quase não tem lucro, você não tem uma margem de lucro pré-estabelecida. E aí você vai poder regular pela margem de contribuição. Ver se o teu preço está muito baixo, se o teu preço está muito alto, se o teu preço está na média. Lá no exemplo, eu coloco um preço que acaba ficando muito ajustadinho, uma margem de contribuição pequena. E o que isso significa? Eu preciso vender mais para poder começar a ter lucro. E se eu diminuir alguns custos, se eu aumentar um pouco o meu preço? Aí você vê a margem de contribuição diminuir e diminuindo e aumentando, perdão, a margem de contribuição, você diminui a quantidade de serviços que você precisa vender para começar a ter lucro, que é o famoso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é onde receitas e despesas se juntam. E naquele momento você não tem lucro e também não tem prejuízo. Só que estar na margem, no ponto de equilíbrio, deixa você numa situação desconfortável, porque qualquer queda de venda, você já começa a ter prejuízo. Você já começa a ter que recorrer, às vezes, a empréstimo. Se você não tiver um capital de giro, não tiver um capital reserva para você, você não vai ter que começar a recorrer a algumas coisas. Financiamentos, empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, que tem os juros muito altos. Então, por que não se precaver? Sabendo o mínimo que você precisa vender todos os meses, para a partir daquele momento você traçar suas metas de vendas, ou por mês, ou por ano. Né? Na bibliografia que eu usei para fazer essa base da margem de contribuição do ponto de equilíbrio, eles falam em vendas anuais. De repente, se o seu preço estiver muito certinho, você vai ter um ponto de equilíbrio baixo, que de repente você vai precisar vender 5 ou 6, né? Até dentro de um mês. De repente é o que você já está vendendo. Então, para serviços, quando a gente pensa em prestação de serviço, no meu caso, que são as consultorias, normalmente duram aí 6 meses, eu sei que se eu fechar a agenda num X, eu só vou abrir a agenda dali 6 meses. E eu preciso saber se aquele X que eu estou planejando me dá lucro. Rose, eu faço treinamento. Quantos treinamentos desse você precisa fazer para poder começar a ter lucro? E você vai ver pelo volume se é possível fazer isso todos os meses. Se não for possível, está na hora de repensar o seu negócio. Está na hora de analisar se não dá para diminuir algum custo, alguma despesa. De repente, se for o caso, diminuir os atendimentos presenciais e passar para home office. É uma possibilidade. Hoje a gente está em home office, eu estou em home office. Muito raramente eu atendo presencial hoje. Dentro de 1 ano e meio que a gente está em casa, eu fiz 3 ou 4 atendimentos presenciais. Para a minha demanda, ela é bem baixa, mas para a realidade está tranquilo. E aí você pode se abrir a outras possibilidades. Aí você pode pensar assim, Rose, mas hoje não dá, eu não tenho mais leque para aumentar a quantidade dentro do mês, não dá para aumentar o preço, não dá para reduzir muitos custos. O que eu posso fazer? Buscar alternativa. Só que você só vai conseguir tomar qualquer decisão se você souber os seus números. Começando pela tua hora, as suas despesas fixas, o seu custo variável,
saber a sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio. Sabendo tudo isso, você saberá como traçar suas metas, como dividir esse mínimo. Bem, se eu, de repente, para atingir o mínimo de começar a ter lucro, eu preciso vender 10 serviços, eu dá para vender 10 serviços dentro de um mês? A Rose, de repente, não dá. Então, mas dá para vender 2 serviços no mês, 2 a 3 ou 4, 5. Então, você vai dividir pelo ano. Ah, Rose, eu preciso vender no mínimo 12. Então, você tem que vender 1 por mês. Se você vender 2 por mês, você já começa a ter lucro no final do período. E é assim que funciona o ponto de equilíbrio, para te dar o mínimo que você precisa. Porque a gente mensura o lucro não mensal, a gente mensura por 3, 6 ou até mesmo lucro anual. Como a gente vê muitas vezes nos balanços divulgados na TV. As empresas, né, que são aí as que têm capital aberto, que têm ações na bolsa, as famosas SAs, como Petrobras, Itaú, a Magazine Luiza, elas divulgam seus balanços a cada 3 meses, porque elas são obrigadas, elas têm uma lei que coloca que elas precisam divulgar. Por quê? Elas têm muitos acionistas espalhados pelo mundo. Qualquer pessoa pode ser acionista de uma empresa dessa. Então, para não ter que mandar cartinha para cada acionista, o que eles fazem? Divulgam nos jornais tanto impressos, jornais da internet, alguns divulgam nas suas próprias redes sociais e nos telejornais, nos jornais da TV. Normalmente você deve falar, Petrobras encerrou o trimestre com lucro líquido de tanto ou de prejuízo de tanto. É isso. É o balanço que eles fazem, né, para saber se tiveram aí o lucro demonstrativo de resultado deles. E você também pode ter o seu. Começar a entender qual é o mínimo que você precisa e buscar esse mínimo, né? Buscar ao máximo. Se eu tenho que vender 1, eu vou traçar uma meta para vender 3. Dentro da realidade do meu negócio. Cada negócio tem uma realidade, o seu tem uma, o meu tem outra. São N serviços que nós prestamos. Então, nós precisamos conhecer, precisamos entender. E é essa clareza que eu trago para você no curso Vem Dar Certo. Sua hora é preciosa, sua hora é preciosa demais. Porque sem você não tem prestação de serviço. E é um erro muito grande do prestador de serviço não contar a sua própria hora na hora de dar o preço. Aí vai fazendo retiradas, porque precisa se manter também como pessoa física. Aí começa a fazer retiradas e a empresa começa a quebrar. Aí você acha que o seu negócio é ruim. Mas o seu negócio não é ruim. Muito pelo contrário. Se o teu preço, o preço da tua hora não está no teu preço de venda, você está tirando o dinheiro da margem de lucro. Se você tira o dinheiro da margem de lucro, você deixa a empresa descapitalizada. Sua empresa não cresce. Como que eu sei que a minha empresa não está dando lucro, Rose? Porque você não cresce, você não investe, você não consegue comprar um carregador de telefone celular novo para o celular da sua empresa, um cabo, uma câmera, coisa simples você não consegue fazer. Por quê? Porque não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro por quê? Porque não está tendo lucro. Ou você está fazendo retiradas acima do que a sua empresa pode pagar. Isso é prejudicial. Lá tem um módulo que eu falo justamente dessa importância do Prolabore para a saúde financeira da sua empresa. E ali eu deixo muito claro isso. E estou deixando aqui para você. Então, você ter esse passo a passo, esse acompanhamento, vai te trazer a clareza para você olhar a sua prestação de serviço de uma outra forma. De uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. E quais as vantagens desse treinamento? É justamente você saber se o seu preço está certo, saber calcular a tua hora e começar a agilizar a entrega de orçamento para o seu cliente. Porque quanto mais rápido você é para entregar um orçamento,
maiores são suas chances de fechar aquele serviço. Por quê? Porque a compra ela é emocional. Então você espera 3, 4, 5 dias para mandar o orçamento para o cliente, ele já esfriou. E a hora que você manda, você acha que está caro, você acha que nosso cliente vai achar caro. Vou te dizer uma coisa aqui. Se você olha para o teu preço de venda na hora de entregar para o seu cliente o orçamento e você achou caro e acha que ele vai achar caro, não envie, porque ele realmente vai achar. Porque o teu cliente acha o que você acha. Porque a relação do caro barato está em relação aos nossos valores. O valor que eu tenho sobre mim e eu transmito esse valor para o outro. Pode ser que naquele momento, para aquele cliente não tá bom. De repente ele não está com condições financeiras. Isso é um outro patamar. Essa é uma outra história. Porque ele não está achando caro. Simplesmente, naquele momento não é viável para ele fazer a compra. Porque as condições financeiras dele não permitem. Ele não tem caixa para tanto. Como acontece com a gente também. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa na nossa empresa e naquele momento você não tem o caixa suficiente. Então você acaba deixando aquilo de stand-by. Então, durante esse curso, você vai ter toda essa clareza. Você vai saber exatamente o quanto o teu serviço cobre a sua estrutura. Se você, para começar a ter lucro, precisa vender pouco ou muito, para você poder pensar nas suas metas. E eu tenho aqui uma surpresinha para você. Hoje é 29 de julho de 2021. Estamos precisamente às 20 horas. Você tem até às 23h59 do dia de hoje para poder se inscrever no curso com 50% de desconto, usando o cupom VENDA50. Qual que é o investimento, Rose? R$ 97,90. Só que quem se inscrever até a meia-noite de hoje vai pagar apenas de R$ 4,90 para você mudar de uma vez por todas a realidade do seu negócio. Acabando essa live, acabando de assistir esse vídeo, se você está me assistindo depois, corre lá para o link da bio e já comece essa transformação, porque o curso já está liberado, todo o material já está postado, é só você começar, assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Lá já tem a planilha, você vai baixar e vai acompanhar toda a aula prática. Tem uma introdução, tem alguns temas que eu trago que são super relevantes e essenciais para a nossa prestação de serviço e também os exercícios práticos para você fazer junto comigo e também aplicar no seu negócio. Combinados? Quero aqui agradecer você pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com outras empreendedoras, com outros empreendedores que também vendem serviços, que precisam saber quanto custa a sua hora, né? Como cobrar pelo meu serviço. É isso que a gente precisa saber, se conectar com o nosso valor para transmitir o nosso valor, o nosso preço para o nosso cliente, sabendo para quem é e o quanto ele também está disposto a pagar. Então a gente continua aqui pelo Instagram. Um beijo para você, bom fim de semana, que hoje já é quinta-feira, bom descanso e a gente se encontra pelos stories e aqui pelo feed. E vou subir esse vídeo no ProGTV, deixa seu comentário lá, qual foi o seu aprendizado a respeito do custo da sua hora. Até mais!